Olá, paz do Senhor, meus irmãos. Eu queria aqui deixar uma pequena reflexão sobre este momento aqui que estamos vivendo, né? Ou prestes a comemorar. Eu estava pensando, né, no Natal e o que de fato significa, ou o que deveria significar para nós, né? Bem, eu acho que se eu tivesse que dar um novo nome para este momento, para esta comemoração, ou até para explicar o Natal, eu chamaria de esperança. Porque eu acho que o Natal é uma oportunidade que temos uma vez por ano de refletir sobre a nossa esperança, onde de fato ela está, né? Aliás, dizem por aí que a esperança é a última que morre, né? Pois bem, eu acho que a nossa já morreu. Só que a boa notícia é que se a nossa esperança for Cristo Jesus, ou estiver em Cristo Jesus, ela também já ressuscitou, para nunca mais morrer. Essa é a boa notícia. Na verdade, irmãos, eu acho que a esperança ela nasce, né? Ela sempre surge de um ambiente hostil, não muito favorável, né? Quando os recursos humanos já se esgotaram, os subterfúgios, né, já se esvaíram, aí nasce a esperança. E a nossa esperança ela nasceu num ambiente exatamente assim, porque eu quero ler com vocês aqui Isaías capítulo 9, né? Aliás, sem perceber eu não lembrava, mas o título desse capítulo de Isaías 9 é exatamente isso: a esperança no Messias. E eu quero ler com vocês, diz assim: esse tempo de escuridão e desespero, no entanto, não durará para sempre. A terra de Zebulon e Naftali será humilhada, mas no futuro a Galileia dos gentios, localizada junto à estrada entre o Jordão e o mar, se encherá da glória. O povo que anda na escuridão verá a grande luz. Para os que vivem na terra de trevas profundas, uma luz brilhará. Tu multiplicarás a nação de Israel e o seu povo se alegrará. Eles se alegrarão diante de ti, como os camponeses se alegram na colheita, como os guerreiros ao repartir os despojos, pois tu quebrarás o jugo da escravidão, que os oprimia, e levantarás o fardo que lhes pesava sobre os ombros. Quebrarás a vara do opressor, como fizeste ao destruir o exército de Midian. As botas dos guerreiros, os uniformes manchados de sangue das batalhas serão queimados. Servirão de lenha para o fogo. Agora diz assim, né? Pois um menino nos nasceu e um filho se nos deu. O governo estará sobre os seus ombros e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. E o seu governo, sua paz, jamais terão fim. E reinará com imparcialidade e justiça no trono de Davi para todo sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará que isso aconteça. Então, por isso eu chamaria esse momento de Natal, né? Porque o nascimento do Messias, o nascimento do nosso Jesus, do nosso Cristo, é exatamente isso que ele trouxe, né? Uma nova esperança, né? Jesus, ele desde o Antigo Testamento, desde lá do Éden, ele já era anunciado. E ele nasceu num ambiente simples, né? A gente conhece a história, ele nasceu em uma manjedoura. Mas não só isso. A época na qual ele nasceu também era uma época conturbada, né? Onde as pessoas não tinham esperanças, eram subjugados, hostilizados pelo Império de Roma, né? Da época. E como tudo isso não bastasse, eles também, muitos morriam, né? De doenças, morriam de enfermidades, pois não haviam médicos para os menos favorecidos. Então, um momento muito complicado, né? Um momento muito hostil. E nessa hora, como eu falei, é que nasce a esperança, né? Como Isaías disse, né? A esperança ela nasce. E nasce de um lugar provável, e nasce de um lugar
menos provável possível, de uma manjedoura numa cidade pequena, talvez a mais ínfame da terra ou da região. E eu acho que hoje, assim, olhando, a gente vive um momento também difícil, né? Vivemos um período conturbado. Muitos estão com expectativas no novo governo, né, no novo ano. Outros estão até decepcionados com talvez o possível governo que vai assumir. Porém, eu acho que nunca se fez tão necessário a gente meditar quem é exatamente a nossa esperança e qual é o nome dela. Onde é que está o nosso coração, a nossa motivação, qual é a nossa expectativa, qual é a nossa esperança, né? Eu acho que um outro sentimento que a gente vive exatamente nessa época do ano é que as pessoas também estão felizes, né? A gente vê as pessoas felizes por causa das festas, das comemorações, do 13º, da roupa nova, do sapato novo, do ano novo que vai nascer. Então a gente também percebe esse sentimento nas pessoas, né? E percebe-se que, assim como na época do menino Jesus, as hospedarias estavam cheias e não havia lugar para o Filho de Deus vir ao mundo. Mas Deus, ele é fiel, porque ele sempre prepara uma manjedoura, um lugar simples para cumprir o seu propósito, um lugar humilde. Pois bem, irmãos, é Natal, ou pelo menos a gente comemora isso, né? E nem sabemos se esse é o dia de comemorar, se é essa época, se Jesus nasceu mesmo nesse dia, né? Não tem problema comemorar. Eu acho que o que de fato importa é saber se aí dentro de você, a despeito das comemorações, das expectativas, do novo ano, se há um lugar humilde, se há um lugar para abrigar a presença do Cristo, da verdadeira esperança. O ambiente que Cristo escolheu, não só para nascer, mas para abrigar a sua morada, né? Para abrigar a sua glória, para viver, é um ambiente de simplicidade, um ambiente de humildade, né? Um ambiente de quebrantamento. E nós precisamos nos lembrar. Lembre-se disso. A esperança, ela sempre nasce em um lugar simples e às vezes até um lugar até improvável. Que a gente seja esse lugar. Que a gente seja o lugar onde abriga, de fato, a presença do Cristo. Cristo em vós é a esperança da glória. E para finalizar, Hebreus 10, 23 diz assim: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Amo vocês, um Feliz Natal e que continue sendo o abrigo da morada, da presença e da glória do Senhor Jesus. Amo vocês.